Graça e paz, meus irmãos e minhas irmãs. Nós vamos hoje estar agora estudando na nossa EBD o nosso assunto que tem sido o apóstolo Paulo e as suas cartas. Hoje nós vamos estar aqui vendo o nosso título, que é a nossa aula de número 6, que o título diz o seguinte: Aspectos essenciais da doutrina da salvação. E quero convidar você a participar agora conosco aí do texto áureo. O texto áureo da gente se encontra no capítulo 2 de Efésios, o versículo é o 8 e o 9. Diz assim a palavra de Deus: Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Então nós vamos ver aqui esses aspectos essenciais da doutrina da salvação. Bom, irmãos, uma coisa é certa: a salvação é um dom de Deus no qual nós não temos nem palavras para descrever. Essa salvação, ela se revela na graça de Deus, essa graça que é o favor imerecido. Nós não merecíamos o perdão de Deus, mas Deus, pela sua graça, nos alcançou, trazendo-nos a salvação. E esse estudo de hoje nós vamos estar vendo esses aspectos da salvação. Vamos ver aqui 5 pontos acerca daquilo que a salvação ela tem de essencial para as nossas vidas. O primeiro ponto que nós vamos ver aqui é sobre a salvação do homem, tributa o louvor e a glória de Deus. Veja, observe o capítulo 1, o verso de número 6, que diz assim, na parte que nós selecionamos aqui: Para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Veja, a salvação, embora que nos beneficie, a salvação, embora que nos livre da condenação, do mal, nos traga esse benefício, mas a salvação, ao mesmo tempo, ela tem na sua doutrina o aspecto de remeter a Deus a glória devida e o louvor. Por quê? Porque quando nós louvamos pelos feitos. E a glória é quando se refere a Deus, tributa a Deus o que tem dele de mais honroso. Né? Então, esse louvor aqui que fala aqui é porque é o feito de Deus. Né? Por isso que o capítulo 1, versículo 6, ele fala que é para o louvor da sua graça que nos deu gratuitamente no amado. Então, essa salvação, ela demonstra para nós que é um ato divino e que ao mesmo tempo louva ao nome de Deus e também o glorifica. Dando a entender o seguinte, irmãos, que esse aspecto, ele tem como esse objetivo aqui demonstrar que é Deus quem atua em nossas vidas. É Deus quem promove a salvação. E é algo essencial no entendimento da doutrina da salvação, é sabermos que não é lograda por nós, não é conquistada por nós, mas é algo que é o próprio Deus que faz pela sua graça. Ele decidiu, ele quis fazer esse ato salvífico para nós. E também tem um outro aspecto essencial da doutrina da salvação que a gente precisa entender, é o seguinte: a salvação através de Cristo nos dá vida. E aí o texto em observação aqui é o texto de Efésios, capítulo 2, versículo 1, que diz assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Olha, observe como aqui o texto bíblico coloca para nós aqui, mostrando para a gente que estávamos numa situação de morte.
Eu queria aqui fazer um pequeno adendo naquilo que se diz respeito à cultura do povo hebreu, né, quanto à questão da morte. Veja só, para nós o viver, né, a gente tem essa ideia do estar vivo, né, de estar se movimentando, respirando, a gente vê isso como um aspecto muito positivo. Porém, para o povo judeu, viver não é apenas essa capacidade de se movimentar, de respirar, de estar tendo uma vida de um cotidiano normal, mas o viver aqui está muito ligado a ter comunhão com Deus. Porque não adianta viver uma vida afastado de Deus. Então, a ideia que o povo tem aqui nesse momento aqui, que o apóstolo Paulo se apropria muito bem, é de demonstrar o seguinte: quem está junto com Deus tem vida. Quem está afastado de Deus está morto. E é justamente esse versículo quando ele diz que ele nos deu vida, estando nós mortos nas nossas transgressões e pecados. Então, isso nos arremete ao texto de Isaías 59, versículo 2, que diz que as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então, esse entendimento aqui de que Cristo, ele, através da salvação, nos dá vida, é esse entendimento, ele nos reaproxima de Deus, ele nos faz ter uma comunhão com Deus. E é nesse entendimento, porque distante de Deus não há vida. Outro aspecto também que a gente vai ver aqui, essencial da doutrina da salvação, é entender que a salvação nos elege. A salvação nos elege em Cristo. Veja, observe aqui o texto que a gente aqui está separando. Efésios, capítulo 1, o versículo de número 4, que diz: como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Olha, essa questão da eleição que o texto nos diz aqui é o entendimento que Deus é quem nos escolhe. Não somos nós que temos a disposição de escolher a Deus, tendo em vista que estamos mortos nos nossos delitos e pecados, nas nossas transgressões, e não temos capacidade humana para tal. Mas Deus, pela sua graça, ele nos traz a salvação pela sua vontade. A Bíblia diz que Deus deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. E aqui há uma coisa que a gente precisa observar bem na questão da eleição em Cristo. Ele, quando nos escolhe, nos elege em Cristo, ele não nos escolhe apenas para termos um privilégio, para apenas termos aqui uma visão de que nós somos beneficiados. Veja, ele diz aqui que ele nos elegeu para um objetivo. Qual objetivo? Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, essa escolha dele, ele não escolheu apenas para sermos os seus prediletos, como algumas pessoas querem assim entender, né? Ele não escolheu apenas porque viu em nós alguma coisa atraente. Não. Ele nos escolheu com um objetivo claro, de fazer seu povo. Por isso que você vai observar aqui que a palavra, quando se refere a nós, está no plural. Quando ele diz aqui para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Então ele nos escolheu para ser povo dele, para ser um povo santo, que era uma referência desde o Antigo Testamento, né? E irrepreensíveis diante dele, ou seja, aqueles que procuram fazer conforme a sua vontade em obediência. Então essa eleição em Cristo nos traz esse aspecto, né? Essa prerrogativa. E em destaque na nossa lição, nos diz o seguinte: Jesus Cristo é a base da nossa fé e compreensão da revelação de Deus e do seu propósito. Ou seja, essa eleição nele está baseada, por isso que diz nele, ele é a base para compreendermos que essa revelação de Deus
tem um propósito. Esse propósito aqui, acabamos de ver, que é o propósito de nos tornar santos, que é separados por Deus e para Deus, e o propósito também de ser irrepreensíveis diante dele em amor. Ou seja, ser obediente a Deus em amor. Outro aspecto também que a gente aqui pode mencionar como algo essencial da doutrina da salvação é o aspecto de que a salvação nos aproxima de Deus pelo sangue de Jesus. Veja o texto em questão aqui para nós aqui. Efésios, capítulo 2, versículo de número 13. Diz assim: Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, viestes para perto pelo sangue de Cristo. Olha, vocês observaram que falamos no ponto 2 que a salvação através de Cristo nos dá vida. Agora no ponto de número 4, estamos falando que essa salvação nos aproxima de Deus pelo sangue, através do sangue de Jesus. O que isso significa aqui? Significa que o ato sacrificial de Jesus, o seu derramar de sangue na cruz, trouxe para nós essa aproximação. Enquanto que a gente diz que ele nos dá vida, Jesus, aqui a gente está dizendo a maneira pela qual ele exerceu para obtermos essa vida. E aqui, nesse ponto, nós estamos aqui nos vendo na aproximação pelo sangue. Ou seja, não foi algo fácil, não foi algo aleatório, não foi um acaso, mas foi algo que custou um preço caro. A gente aqui fala que a graça, ela não foi de graça, né? Então é esse ponto que a gente precisa entender. Embora que fomos beneficiados com esse perdão imerecido, mas alguém pagou o preço para que o obtivéssemos com graça. Então aqui é justamente isso. A salvação, ela nos aproxima de Deus pelo sangue de Jesus. Custou o preço do sangue de Jesus. Então, irmãos, a gente pode aqui observar que essa graça de Deus é um tesouro grandioso, né, que nos dá também a ideia de extensão desse amor que foi através de um ato sacrificial e nos beneficiou. Outro aspecto também que a gente quer aqui, e eu vou gastar um pouquinho de tempo nesse, que é o quarto aspecto aqui, o quinto, na verdade, né, é que a salvação, ela nos torna membros da família de Deus. Para isso, vamos ver aqui o texto de Efésios, capítulo 2, versículo de número 19, que diz assim: Assim, não sois mais estrangeiros, nem imigrantes. Pelo contrário, sois cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Bom, a salvação nos torna membros da família de Deus. E deixa eu aqui retratar para vocês aqui algo que a gente falou um pouco antes. No capítulo 1, o versículo 1, não, capítulo 1, versículo 5, que diga, nós vimos aqui o seguinte, veja só, capítulo 1, versículo 5 diz assim: Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Veja, nós fazemos parte da família de Deus, sendo filhos de Deus por meio de Jesus. Deixa eu explicar um pouquinho para vocês aqui o que é que significa essa questão de ser filho. Para nós, o que dá autenticidade a uma paternidade é as características físicas e sanguíneas também, né? Então essas características físicas e sanguíneas é uma preocupação primordial para nós hoje. E a gente entende o seguinte, que a mãe, ninguém tem dúvida quem seja, porém o pai,
Há sempre aquela preocupação. Mas isso é uma coisa nossa. Nessa época aqui em que o apóstolo Paulo está envolvido nessa cultura, principalmente a cultura romana, o que conta mais é a declaração de ser filho, de ser membro da família. Por isso que o texto aqui, ele fala sobre adoção. A gente acabou de ler aqui, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. E veja, essa adoção significa na lei romana que a pessoa que nasce naturalmente numa família e uma pessoa que é adotada, elas têm os mesmos direitos diante do Estado. E o apóstolo Paulo, ao mencionar isso, ele está tendo em mente aqui a visão de que os filhos, eles trazem a herança do legado dos seus pais. Um exemplo clássico, quem aqui não já ouviu falar daquele cego que Jesus curou de nome Bartimeu? Não é verdade? Então todo mundo acha que o nome de Bartimeu é Bartimeu. Na verdade, a palavra Bartimeu designa no seu sufixo, né, o sufixo bar em hebraico, ou melhor dizendo em aramaico, significa o substantivo filho. Bar é filho. E Timeu é o nome do pai. Né? Então ali, quando está dizendo Bartimeu, está dizendo o filho de Timeu. Então veja que existe essa ideia naquela época de que o filho trazia na sua vida as características do legado do seu pai. Então quando o texto de Efésios aqui está nos dizendo que nós nos tornamos família de Deus, está dizendo justamente desse legado, dessa continuidade. Vocês veem o seguinte, que antigamente cerca de 90 a 95% das profissões que as pessoas iriam seguir já eram as profissões do seu pai. Então era um legado que ele continuava. Geralmente era assim, filho de carpinteiro era carpinteiro no futuro. Filho de um ferreiro seria um ferreiro no futuro. Então, dentro dessa cultura onde os filhos davam continuidade ao legado dos seus pais, é que o apóstolo Paulo fala sobre isso aqui, né, sobre nos tornarmos família de Deus. Veja aqui também o capítulo 2, vamos ler aqui o verso de número 19. Olha o que ele diz: assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus. Veja que também tem uma outra coisa que o apóstolo Paulo aqui, ele frisa, que tanto a gente viu no versículo anterior, né, como a gente está vendo agora. Ele frisa essa questão de não sermos estrangeiros. Ou seja, não somos de uma pátria estranha, somos agora de uma pátria conhecida, adotados por Deus, e agora nós somos conhecidos por Deus e fazemos parte dessa família de Deus. E é justamente isso, o maior legado que a gente pode ter da salvação que Cristo conquistou para nós é o legado de sermos parte da família de Deus. Embora que cada um de nós, diferentes como somos, mas fomos adotados por Deus. E Deus, nesse aspecto, no aspecto da salvação, ele não faz acepção de pessoas. Então, podemos aqui, irmãos, fazer a conclusão que o próprio autor da revista traz para nós, dizendo o seguinte: não há escape para a vida do homem sem Jesus e sem a salvação que ele oferece. Por isso, é preciso agradecer a Deus por essa tão grande salvação. Devemos ser eternamente gratos. Vivíamos nas trevas, mas ele nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Estávamos mortos, mas ele nos deu vida. Estávamos condenados e ele nos absolveu. Estávamos perdidos e sem rumo e fomos achados. Vimos esta salvação com gratidão
e com proclamação. Portanto, não negocie o conhecimento e experiência que você tem com a salvação em Cristo, como viver os aspectos essenciais da salvação. E aqui eu quero frisar o terceiro ponto que ele coloca para nós aqui. Jamais se ensoberbeça por fazer parte da família de Deus. Lembre-se que foi pela graça. Tudo isso que a gente viu aqui, irmãos, todos esses aspectos essenciais da salvação. Ponto primeiro, a salvação do homem tributa o louvor e a glória de Deus. A salvação, através de Cristo, nos dá vida. A salvação nos elege em Cristo. A salvação nos aproxima de Deus pelo sangue de Jesus. A salvação nos torna membros da família de Deus. Tem algo em comum. O que tem em comum todos esses 5 pontos? Tem em comum de que não depende de nós. Não é um mérito humano. Aqui não vale a meritocracia. Aqui vale o ato de Deus, que pela sua graça enviou seu Filho em seu lugar, para nos salvar. Por isso aqui quero encerrar falando do nosso verso 8 e 9 do capítulo 2, que é o nosso texto áureo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Vamos orar nesse momento? Pai Santo e Eterno Deus, queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra, que nos ensina que de tantos aspectos que podemos ver na doutrina da salvação, em todos eles, é o Senhor o agente, é o Senhor o autor que conduz toda essa história. Queremos te agradecer por tão grande salvação que o Senhor nos ofereceu através do teu Filho Jesus. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.